Boa noite. No programa desta quarta-feira, nossa entrevista é com a governadora Fátima Bezerra. Vamos falar sobre a agenda da chefe do Executivo Estadual aqui em Mossoró e também de política eleitoral. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado, você que nos assiste aqui em Mossoró, você em Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, você que nos acompanha também em Pau dos Ferros, no Alto Oeste, desse outro lado aqui, no Vale do Açu e região também acompanhando a gente, o oeste do Rio Grande do Norte, acompanhando aqui a TCM, você de todo o RN, muito obrigado pela audiência. A gente vai conversar com a governadora Fátima Bezerra, que cumpre a agenda aqui em Mossoró. Tem alguma mensagem, tem alguma pergunta, interação aqui para a governadora? Mande sua mensagem através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 988028941. A governadora, desde de manhã, está aqui pela cidade, uma agenda recheada, e a gente vai detalhar um pouco do que viveu hoje, a governadora em Mossoró, e também os anúncios, o que vem aí adiante. Você de casa participa, interage conosco. Vamos acompanhar, eu vou trazer reportagem, a gente vai saber daqui da governadora qual é esta pauta aqui de Mossoró. A gente vai conferir imagens, vamos lá, ver imagens dessa agenda da governadora Fátima Bezerra, que esteve na 12ª DIREC, entregou Chromebooks, mais de 1.800, aí os equipamentos embalados. A gente observa a governadora ao lado de Cadu Xavier, cotado para ser candidato ao governo do estado, aí Fátima Bezerra saudando lá as pessoas, as autoridades. Aí também uma outra agenda da governadora que esteve no Hospital da Mulher, Parteira Maria Correia, para entrega de mais leitos de UTI. A gente vê ali a diretora do Hospital da Mulher, aí a governadora durante o discurso, as pessoas, a imprensa acompanhando de perto também a agenda da governadora. Estas imagens aí do Hospital da Mulher, junto com todas as informações, você vai conferir, claro, a reportagem completa amanhã no nosso jornalismo. Você já conferiu, ao longo do dia, tanto aqui na TCM quanto também na rádio TCM 95 FM. A governadora que esteve também no Hospital Regional Tarcísio Maia. E, olha só, muitas pessoas acompanhando esta agenda da chefe do Executivo Estadual aqui por Mossoró. E a gente vai falar aí a entrega do LAREM, o laboratório regional que foi completamente reformado. Aí as imagens ao lado do secretário estadual de saúde. Ali a gente vê também Gustavo Coelho, secretário de infraestrutura. Então uma agenda repleta, recheada de ações aqui por Mossoró. Isso para a gente fazer um resumo. E aí, finalizando com uma missa, em ação de graça, pelo aniversário da governadora, que foi esta semana. 70 anos, governadora, 70 anos. E nesse pique todo, como foi a senhora, como foi hoje para a senhora aqui em Mossoró? Boa noite. Boa noite, Ivonúvio. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Pois é, Ivonúvio, 70 anos, viu? Bem vividos. E com vontade, está entendendo, disposição, energia renovada para continuar nossa caminhada, aquilo sempre que eu digo, uma caminhada que tem uma missão que é me dedicar incansavelmente, todo dia, está entendendo, a trabalhar em prol da cidadania do povo do Rio Grande do Norte. Me permita aqui, inclusive, agradecer aos amigos e amigas que estiveram agora na missa aqui, celebrada pelo padre Antoniel, pelo padre Demétrio, e agradecer demais pela presença carinhosa. Foi um momento assim de renovação, né, da nossa fé, da nossa esperança na Catedral de Santa Luzia,
um momento assim muito, muito bonito, de muito acolhimento, de muita amorosidade, sabe? Governadora, nesta agenda hoje aqui por Mossoró, teve ali educação, saúde, né, e entregas e também para o futuro, né? Teve avanços com relação a anúncios aqui para a cidade. Vamos começar por educação. A senhora esteve falando sobre escolas, reforma de escolas aqui na cidade. Eu comecei exatamente aqui na escola estadual, Jerônimo Rosado, né? Foi muito legal lá, a presença dos estudantes, dos meus colegas professores, a comunidade educacional. Lá eu dei a ordem de serviço para a reforma em mais 3 escolas aqui em Mossoró, que são a Maria Estela Pinheiro, a Zé Nogueira e a Escola Cardeal Câmara, que se soma às outras escolas que estão passando por reforma. Destaco aqui, por exemplo, a Eliseu Viana, que é uma das maiores, né? Praticamente vai ser reconstruída. O dado concreto, Vonúvio, com essas ordens de serviço que eu dei hoje para a reforma em mais 3 escolas, nós estamos investindo só na melhoria das escolas aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró, em reforma e ampliação, mais de 15 milhões de reais. Também hoje lá, uma outra entrega muito importante, que foi as ferramentas tecnológicas, ou seja, 21 mil Chromebooks, dos quais 4.900 eu entreguei aqui hoje, não só para as escolas de Mossoró, mas para todas as escolas que formam aqui a 10ª, exatamente, segunda DIREC. Essas entregas, elas fazem parte do programa Escola 100% Conectada, que eu já mencionei aqui em outras ocasiões. Era um compromisso que eu tinha de deixar todas as escolas da rede estadual 100% conectadas. Portanto, hoje não tem uma escola das 590 unidades de ensino do Rio Grande do Norte sem ter o Wi-Fi, a banda larga, o sinal de internet. Agora, não basta só ter o Wi-Fi, é preciso levar as ferramentas tecnológicas e é isso que nós estamos fazendo, notebook, Chromebooks, ou seja, a conectividade e, ao mesmo tempo, a ferramenta. Essa ferramenta tecnológica é muito importante para que o professor e os estudantes possam aprimorar cada vez mais o processo de ensino, a aprendizagem. E tem uma novidade também, Vonúvio, é que como nós estamos acessando a segunda parcela dos precatórios do Fundef, em 2025 e 2026 vão ser cerca de 180 milhões de reais, eu vou dar continuidade à reforma em todas as escolas e com foco na questão da climatização das escolas, avançar o máximo para deixar as nossas escolas 100% climatizadas, porque isso mais do que nunca se faz extremamente necessário para o bom rendimento exatamente da aprendizagem. Governadora, a senhora vem falando ao longo dos últimos anos sobre o cuidado com a educação, tanto na questão de infraestrutura, mas nos resultados práticos, como, por exemplo, no IDEB. Qual a expectativa da senhora? Eu estou com expectativa, Vonúvio, muito positiva. E digo a você e aos telespectadores por quê. Veja, nós estamos tendo o acompanhamento num projeto que se liga IDEB, ou seja, com vistas a melhorar exatamente o IDEB no Rio Grande do Norte. Nós temos uma parceria muito importante, principalmente com a UERN, com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas nós temos, nesse momento, um trabalho em curso com a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma longa tradição, ela tem expertise nessa área de recomposição das aprendizagens, de busca exatamente de melhoria da qualidade do ensino. Ela, por exemplo, atuou na Paraíba, ela atuou no Piauí, ela atuou no Pará. Ou seja, aonde a Fundação Getúlio Vargas chegou, é fato, está entendendo, que deu resultado do ponto de vista de melhoria, né, do índice de aprendizagem.
E aqui no Rio Grande do Norte o trabalho está bastante avançado, viu? A governadora está acompanhando. Ainda semana passada, por exemplo, eu estive na Direc lá de Pau dos Ferros e eu fiquei muito feliz com todo o trabalho que está sendo desenvolvido através da Fundação Getúlio Vargas, com todas as escolas da rede estadual, com todas as diretorias regionais de ensino. A gente já começa a ver os sinais. Você lembra que, por exemplo, esse ano, quando do resultado da avaliação da prova de redação do Enem dos estudantes oriundos da escola pública, para nossa alegria, a melhor nota de redação do Enem foi exatamente aqui da rede estadual do Rio Grande do Norte, rede estadual de ensino. Então, isso é um bom sinal. E eu tenho conclamado exatamente meus colegas professores, está entendendo? Para essa dedicação cada vez maior. É também, né, uma área em que o governo vem fazendo um esforço muito grande. Você sabe que o único estado que paga o piso salarial preservando a carreira é o Rio Grande do Norte. Ou seja, nós garantimos o reajuste do piso não só para quem está abaixo do piso, mas para quem está acima, estendendo para os aposentados. Temos cumprido religiosamente a lei do piso salarial nacional do magistério, tanto que, nesses 6 anos e 4 meses, os profissionais da educação da rede estadual de ensino tiveram um reajuste acumulado de 98%. Outra coisa, rapidamente, também é o cuidado que a gente tem tido com os contratos temporários, porque em que pese a gente realizar concurso, e tem mais um concurso na praça para a educação, mas se faz necessário ainda a contratação de professores temporários, e no nosso caso aqui no Rio Grande do Norte, nós corrigimos aquela instabilidade que era os professores temporários não terem direito ao 13º, vão ter, inclusive agora em julho vão receber a segunda parcela do 13º de 2024, e o melhor, agora nós normatizamos isso para que daqui para frente não tenhamos mais nenhuma instabilidade nesse sentido. Diferente de outros estados, inclusive estados vizinhos aqui do Nordeste, que não dá ao professor temporário o mesmo tratamento que de quem está na ativa, o reajuste do piso. Aqui a gente dá respeitando os direitos. E esperamos que tudo isso, me permita dizer, tenha exatamente como retorno a dedicação cada vez maior dos profissionais da educação para a gente melhorar o IDEB no Rio Grande do Norte. Bem, para a gente voltar aqui à nossa conversa com a governadora Fátima, a gente hoje registrou, né, numa dessas agendas, que candidatos habilitados no último concurso da Polícia Militar, realizado lá em 2023, aqui no RN, solicitam à governadora a prorrogação do certame. Uma representação desses concursados conversou com a repórter Tiffany Alves. Acompanhe. A princípio, nós gostaríamos de parabenizar a governadora pelo bom trabalho que ela vem fazendo em prol da segurança pública. E nós, desse último concurso da PMRN de 2023, estamos solicitando à governadora para que ela venha prorrogar este concurso, para que futuras convocações, assim o Estado tendo a disponibilidade, nós venha estar apto e pronto para proteger o RN e somar cada vez mais com a segurança pública. Vamos voltar já com esse assunto aqui com a governadora Fátima Bezerra. Governadora, a senhora ouviu esta demanda? O que é que a senhora tem a dizer a estes concursados habilitados? Olha, primeiro eu fico muito feliz assim com a posição deles, porque de repente toda essa expectativa, essa esperança deles, né, de repente ingressar nos quadros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, expressa realmente a seriedade e a prioridade que o governo do Estado tem dado à segurança pública no nosso Estado. Eu fiquei muito, Vonúvio, assim, emocionada quando a semana passada o Fórum Nacional de Segurança Pública, com base nos dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada à Economia, divulgou o ranking da
dos índices, dos indicadores de violência e criminalidade no país. E até 2018, você lembra, o Rio Grande do Norte aparecia nesse ranking como o estado mais violento. E a semana passada o Rio Grande do Norte apareceu, sim, em primeiro lugar, mas não mais como o estado mais violento. Pelo contrário, apareceu como o estado que mais reduziu os indicadores de violência, precisamente no índice de homicídios. Pra você ter uma ideia, a média de redução de homicídios no país, divulgada pelo próprio Fórum, foi em torno de 3%. Sabe qual foi a média do Rio Grande do Norte? Mais de 18%. Né? E isso reflete, repito, todos os investimentos que a gente tem feito, né, para melhorar a segurança pública no Rio Grande do Norte, a começar pela realização de 9 concursos, desde Polícia Militar, ITEP, Bombeiro, Polícia Civil bem como também Polícia Penal. Essa demanda que eles estão apresentando, que é a prorrogação do concurso, nós estamos analisando isso com todo carinho e atenção. Governadora, são vários concursos apresentados, né, no âmbito estadual. E como é que o Executivo tem trabalhado para poder organizar da melhor forma estes concursos, principalmente com relação ao lado financeiro do Estado? Eu estou com uma demanda aqui bem específica da educação, mas eu gostaria que a senhora trouxesse essas informações sobre os concursos. Não, pois porque essa é uma das heranças exatamente que a gente pegou, né? Ou seja, o déficit de servidores na estrutura administrativa do Estado é uma coisa muito grave, né? Lá se vão décadas exatamente sem concurso. Por exemplo, a Polícia Civil fazia 13 anos. Para oficial da Polícia Militar, 17 anos, Vonúvio, né? Então, e não só nessa área da segurança, mas, por exemplo, quando você vai para a da infraestrutura também, hoje você tem a maioria dos servidores trabalhando ainda, sabe como? Através do chamado abono permanência. Eu vou dar o exemplo aqui do IPERN, que é o Instituto que cuida da aposentadoria dos servidores públicos do Rio Grande do Norte. Hoje, o que resta de servidor na ativa no IPERN, simplesmente 95% estão lá, né, com o chamado abono de permanência. Bom, diante disso tudo, né, o governo fez todo um planejamento, porque nós temos as restrições, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós estamos acima, e para, portanto, né, fazer o concurso, para que a gente possa, mesmo que de forma gradativa e repondo o efetivo em algumas áreas no serviço público, é necessário todo o diálogo, toda a mediação, né, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Nesse sentido, é facultado a nós, por exemplo, fazer na segurança, educação e saúde. Contudo, tem um porém. Eu só posso fazer o concurso para repor vaga de aposentado, né? Mas fizemos, são 9 só na segurança. Outras áreas que nós estamos fazendo, como por exemplo o IDEMA, é uma coisa inaceitável. Como é que um órgão, com a responsabilidade que o IDEMA tem, do licenciamento ambiental, um órgão estratégico, fundamental, imprescindível, né, para promover o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, nunca passou por um concurso, nunca. Nós conseguimos, junto ao Ministério Público, fazer um termo de ajustamento de gestão e o concurso do IDEMA já está em curso, aí são 180 vagas. Assim como para várias áreas também, fizemos para a Procuradoria-Geral do Estado, também nesse mesmo contexto, o quadro de procuradores do Estado simplesmente, né, um déficit imenso. Por exemplo, a Fazenda e a tributação, a mesma coisa, né? O último concurso que houve já se vão lá muitos anos e é também uma carreira estratégica, nós vamos fazer exatamente o concurso. Tem um concurso agora também para o IDIARNE, vai sair o concurso também para o DETRAN, né? De forma que temos feito isso, meu amigo, em diálogo, repito, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado, de um lado, levando em consideração a necessidade imperiosa que é de repor, mesmo que de forma gradativa, o efetivo
né, em determinadas áreas do serviço público, mas sempre ali limitado pela questão da responsabilidade fiscal. Governadora, eu faço uma observação aqui sobre um ponto interessante. A senhora está circulando o Estado naquilo que a senhora diz que agora é o momento da colheita. E eu escuto críticas à ausência da senhora. Quando a senhora não está presente, é críticas, mas quando a senhora está presente, é elogios. Como é que a senhora tem chegado aos municípios, apresentado esta agenda positiva, comparando com o que recebeu o Estado? Como é que a senhora tem notado isso a partir já dessas últimas agendas? Notado uma alegria imensa, entendeu? Uma alegria, uma empatia muito grande, está entendendo? O acolhimento. Por exemplo, essa agenda agora de entrega das estradas que vocês têm acompanhado, semana passada eu saí de Natal na quarta-feira, só voltei para Natal na sexta-feira à noite. Eu comecei por Santana do Matos, entregando lá o acesso da 304 a Santana do Matos. Depois fui para o Alto Oeste, entregando desde a RN de Viçosa a Porto Alegre, que é a RN 177. Depois entregando Alexandria, Marcelino Vieira Alexandrina até a divisa com a Paraíba. Depois também Rodolfo Fernandes. Depois também, dando continuidade à RN 177, entregamos São Miguel a Coronel João Pessoa. Lembrando que eu já tinha entregue, Vanuva, aquele trecho que era São Miguel, Encanto, Pau dos Céus. De forma que essas agendas a gente percebe, está entendendo? Um clima de muita alegria, de muita felicidade do pessoal. E uma coisa que eu percebo, está entendendo? Assim, o pessoal entendendo, compreendendo que a recuperação das estradas não se deu no primeiro mandato, porque a gente não tinha as condições financeiras, orçamentárias necessárias para levar adiante esse amplo programa de recuperação das estradas que a gente deu início, entregando já exatamente 800 quilômetros. Então, um momento de muita alegria, de muita empatia, de muita sinceridade, de estar ali falando olho no olho, de encontro, de reencontro, tá entendendo? Hoje, por exemplo, aqui em Mossoró, eu confesso que eu fiquei emocionada muito ao longo de todo o dia. A agenda da educação, claro que ela toca muito meu coração de professora, mas a agenda da saúde hoje me emocionou muito, porque eu sei o que é viver do SUS. Eu teve uma época da minha vida que eu não tinha plano de saúde, eu dependia do SUS. E aquilo que eu sempre costumo dizer, o SUS é universal, é para todos, mas o SUS é principalmente o plano do povo pobre desse país. Por isso que a minha alegria hoje, Vanuva, na agenda da saúde, a gente começar primeiro no Hospital da Mulher. Passou um filme na minha cabeça hoje. Você lembra que no primeiro mandato, quando eu assumi, tinha apenas 20 e poucos %, lembra, do hospital em construção, com uma série de inadequações técnicas, do problema de drenagem, de climatização. Nós levamos quase um ano para poder readequar exatamente aquele projeto, mas arregaçamos as mangas, fizemos a obra, entregamos, iniciamos o funcionamento do Hospital da Mulher. Ele já prestou mais de 60 mil atendimentos durante esse período. São vários serviços que já estão sendo oferecidos lá. E hoje a minha emoção, por quê? Porque hoje nós entregamos lá 10 leitos de UTI. Passou aqui na tela da TV. As UTIs lá do Hospital da Mulher não ficam a dever aos melhores hospitais da rede privada pelo Brasil afora. E o melhor é que as tratativas estão em curso para agora, em julho, a gente instalar exatamente o centro de parto. E com isso, a gente garantir o funcionamento pleno exatamente do Hospital da Mulher. Você sabe o que significa isso, Vanuva? De repente, um hospital moderno daquele, com as condições tão adequadas daquela, humanizadas, um ambiente extremamente acolhedor, né? Portanto, para receber as mulheres e as crianças que precisam do atendimento com eficiência, de forma humanizada. Ou seja, eu quero dizer para você que
para mim, o melhor presente, tá entendendo? Do meu aniversário esse ano, juro a você, cara. Juro a você, de repente, é aqui em Mossoró, a gente dando um passo super importante como foi hoje, para colocar o Hospital da Mulher, muito em breve, 100% em pleno funcionamento. Repito, foram 10 leitos de UTI com mais leitos de enfermaria. E lembrando que lá já funciona pronto-socorro infantil, funciona também centro clínico, cirurgias. Depois o Larém, cara, eu me emocionei aqui com a entrega do Larém. Fafá Rosada, a diretora lá do Larém, junto com os profissionais da saúde, era uma alegria só, porque é só olhar como eram as instalações do Larém e olhar agora como é que está o Larém. Uma reforma top, capitaneada pelo Gustavo Coelho, nosso secretário de Infraestrutura, que é moçoroense. E não foi só a reforma, Vonúvio, é a modernização tecnológica que está lá no Larém. Olha, umas máquinas tão modernas, né, que eu nem conhecia. E qual é a importância do Larém? Né? A importância do Larém é que é o laboratório para fazer exatamente os mais variados tipos de exames de sangue para qualificar exatamente o atendimento à saúde. E, por fim, o Tarcísio Maia. Fui lá, viu? Fui lá e saí de lá muito confiante, porque, graças a Deus, nós conseguimos substituir aquela empresa que não cumpriu, né, com o contrato, com o cronograma da obra, não cumpriu de maneira nenhuma. A obra atrasou, mas graças a Deus, isso é página virada. Uma nova empresa foi convocada, estava lá, fui lá ver em loco o quanto a reforma lá do Tarcísio Maia está avançando. E se Deus quiser, Vonúvio, pode escrever. O mais tardar até março do ano que vem, nós vamos entregar a maior reforma, tá entendendo? Que o Hospital Tarcísio Maia já passou e está passando ao longo dos seus 39 anos. Rapidamente, eu estava na igreja agora, quando fui saindo, uma senhora me abraçou, disse: governadora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu estive no Tarcísio agora à tarde. Olha, um atendimento, um acolhimento. Imagine quando aquele hospital, né, passar exatamente por essa reforma. Então, assim, essa agenda da saúde hoje aqui é uma agenda realmente muito inspiradora, pelo quanto é importante a gente fortalecer exatamente o SUS. E essa agenda permite esse contato direto com a população e com muito acolhimento. Na verdade, eu vou dizer uma coisa a você, Vonúvio, por onde eu tenho andado, o pessoal me recebe com tanto carinho, com tanto respeito. Mesmo quando vem fazer a crítica, o faz de maneira muito respeitosa, mas é muito carinho. Mas vamos iniciar já o bloco aqui perguntando, governadora, na entrevista passada que a senhora veio aqui ao Cenário Político, a TCM, a senhora deu uma declaração que movimentou o Estado. A senhora foi convocada pelo presidente Lula para concorrer ao Senado ano que vem. E depois disso a gente já viu outras confirmações, como, por exemplo, a pré-candidatura de Cadu Xavier, o atual secretário da Fazenda. Como é que está este momento político de debate, inclusive, das eleições de 26, envolvendo a pré-campanha da senhora para o Senado e de Cadu ao governo? Veja, Vonúvio, claro que esse debate, do ponto de vista das eleições, ele está sendo conduzido pelo partido, e assim deve ser, né? O PT está se movimentando, realizando os seminários regionais. Cadu tem participado de todos esses seminários regionais, inclusive participou do seminário aqui de Mossoró, e uma coisa muito positiva, né, muito saudável, né, muito desejável, que quanto mais, está entendendo, Cadu participa da vida interna do PT, dos debates internos do partido, mais o nome dele cresce, né, do ponto de vista de entusiasmo e de unidade dentro do PT. É uma coisa muito, 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 repito, positiva isso e muito, muito inspiradora. As pessoas têm chegado para mim e colocado claramente: olha, governadora, Cadu tem se saído muito bem nos debates. E eu tenho dito que para mim não é novidade, exatamente pelo quanto, né, ele conhece o Estado. Afinal de contas, lá se vão mais de 6 anos exatamente ao meu lado, partilhando comigo os grandes desafios que foi pegar
esse estado em 2019, como a gente pegou, aquele colapso financeiro, né, toda aquela crise violenta das folhas em atraso, né, de descumprimento de pisos constitucionais, enfim, né, uma situação realmente de insolvência. Então, assim, né, Cadu conhece muito bem o Estado e aquilo sempre que eu tenho colocado. Ele está muito vocacionado, ele está muito preparado, está entendendo, para fazer esse debate. E eu não tenho nenhuma dúvida que muito preparado para assumir uma função tão honrosa quanto essa, que é de ser o gestor maior do Estado do Rio Grande do Norte, se assim for o desejo da maioria do eleitorado do povo do Rio Grande do Norte, e assim nós vamos exatamente trabalhar. Segundo, é evidente que para nós que estamos no governo, especialmente para mim, com a responsabilidade que eu tenho, veja, eu não posso descuidar da gestão. Não posso. A oposição é aquela história, né? O tempo dela é só para bater, é o quanto pior, melhor. É aquela oposição muitas vezes desqualificada, descomprometida, né? Pregando mentira, fake news. Nós que estamos no governo, em primeiro lugar, temos a responsabilidade de cuidar exatamente da gestão. E isso eu tenho me dedicado e vou continuar me dedicando, né, até exatamente todo dia. Agora, evidentemente que dentro desse cenário, eu não posso aqui deixar de dizer para você e para os que estão nos acompanhando que é cada vez mais firme, né, realmente o projeto, está entendendo, de, a partir de abril do ano que vem, me licenciar e colocar meu nome na disputa de uma das vagas para o Senado. Nesse contexto, cabe aqui também colocar a boa convivência política com o MDB, porque para nós é muito importante aquilo que eu já disse. Minha relação com o Walter é muito franca, muito sincera. Evidentemente que Walter tinha a preferência para ser o candidato a governador, até porque ele é o vice, ele vai assumir, mas evidentemente que ele declinou dessa disputa para o governo. O Walter está muito voltado, né, para estar na aliança conosco, mas muito voltado, o que é legítimo, na condição de governador, para dar um foco de fortalecer o MDB, trabalhar uma boa nominata para o MDB recuperar sua presença no cenário nacional, na disputa para deputado federal, bem como também para a Assembleia Legislativa. O MDB está trabalhando aí uma boa nominata, né, para recompor a sua presença na Assembleia Legislativa. E nós, não só no PT, mas também com a federação, com o PV e com o PCdoB, aquele que eu já disse, a rede, o PDT, o PSB, liderado inclusive pela vereadora Larissa, Gutenberg Gugel aqui de Mossoró também está no PSB, o PDT também que está conosco. Então, assim, esse é o nosso caminho, né? Um caminho conectado exatamente com um projeto a nível nacional, que é a reeleição exatamente do presidente Lula. E nesse contexto tem também o PSD, que eu já disse aqui várias vezes. Acho que o mais natural seria o PSD estar aqui nesse campo, no campo progressista, nesse campo, está entendendo, de perfil democrático, popular, nesse campo aqui de uma aliança de centro-esquerda. Mas isso caberá ao PSD decidir. Aí nosso caminho já está traçado com Cadu, candidato exatamente ao governo. A senhora acredita que alguma articulação nacional poderá firmar esta dobradinha, Fátima, Zenaide, já que a senhora cita o PSD? Olha, é evidente que há essa expectativa num plano nacional que o PSD possa estar junto conosco aqui, e já que a senadora Zenaide vai para a reeleição, ela já se colocou claramente isso, já que ela inclusive é vice-líder do governo do presidente Lula no plano nacional. Repito, né, o caminho mais natural, mais coerente do ponto de vista político seria exatamente ela permanecer nessa aliança. Governadora, o PL tem feito um trabalho de base que o PT sempre fez, de seminários, chamado Rota 22.
e buscando, claro, o aumento de representação legislativa, Assembleia, Câmara dos Deputados, Senado. A senhora acredita que entra também neste plano da esquerda do Rio Grande do Norte esse implemento de mais deputados, de mais parlamentares? Vai haver, de fato, esta união neste sentido? Eu acho que sim, eu acho que, inclusive, se me permita dizer, eu acho que as perspectivas do PT, do campo progressista aqui no Estado, são bastante promissoras no que diz respeito à disputa também no campo congressual, né? Seja para o Senado, seja, por exemplo, para a Câmara dos Deputados. Vou dar aqui o exemplo que é a deputada Natália, né? Teve um desempenho extraordinário nas eleições para Natal, teve uma derrota eleitoral, mas teve uma vitória política muito expressiva, chegou a 45%, né, dos votos lá em Natal no segundo turno. E as pesquisas que eu tenho acompanhado, eu não tenho a menor dúvida que Natália vai ter uma votação muito mais expressiva agora em 2026. Ela, na última eleição, você lembra, ela já foi a deputada federal mais votada do Estado, e eu não tenho nenhuma dúvida agora que essa votação dela, Vanúvio, vai crescer muito mais, e eu acho, sinceramente, que a federação chegará, não é nada, tá entendendo, de utopia, muito pelo contrário, eu acho que é muito crível mesmo, a federação, tá entendendo, eleger três cadeiras para a Câmara dos Deputados. Para finalizar aqui a nossa conversa, amanhã a senhora teria uma agenda com o ministro de Portos e Aeroportos, essa agenda foi adiada, mas a senhora permanece por Mossoró, como é que fica? Não, permaneço ainda amanhã de manhã por aqui, né? Infelizmente foi adiada, quero inclusive pedir aqui a compreensão do pessoal, o ministro Silvio me ligou, né? Muito triste, porque deu um problema na logística lá do voo, né? Que ele vinha no voo da FAB, e, portanto, deu um problema lá na logística do voo e não teve mais como conciliar, né, a vinda dele para cá. Mas me disse, governadora, vamos marcar para que em breve ele faz questão de vir aqui a Mossoró. O dado concreto, vamos ver aqui, o que nós vamos aí falar é para tocar a obra, porque o ministro Silvio estaria aqui amanhã, exatamente para a gente celebrar não só a primeira fase da pista, 20 milhões, que já foi feita, né, na melhoria da pista, mas amanhã seria para celebrar da ordem de serviço para a segunda etapa de modernização do aeroporto aqui de Mossoró, um investimento da ordem de 50 milhões de reais. E eu faço questão de lembrar que esse investimento aqui no aeroporto de Mossoró, ele é decisivo, ele é estratégico, ele é necessário, porque o potencial de desenvolvimento econômico que Mossoró e a região tem necessita exatamente de uma infraestrutura aéroportuária adequada, e é isso que está sendo feito exatamente no aeroporto de Serra Rosada. Ou seja, esse investimento que o governo federal via Infraero está fazendo é para dotar o aeroporto aqui de uma capacidade operacional de receber não é apenas voo pequeno, não, voo de médio porte e de grande porte. Então, espero, se Deus quiser, em breve, ele está aqui cumprindo essa agenda. E vamos tocar a obra. Governadora Fátima Bezerra, muito obrigado mais uma vez por ter vindo conversar conosco. Até a próxima. Obrigada, Vanúvio. E um abraço para todos e todas vocês. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite. Até amanhã. Um abraço.